viva. Amém? Pode se assentar, glória a Deus, só até aqui. Aleluia. Você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos, Jesus, a palavra diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas esse necessário não se tratava de uma questão geográfica. Até porque os judeus, eles não passavam por aquele lugar. A palavra vem nos dizer que os judeus e os samaritanos não se davam bem, não se entendiam, eles se odiavam. Os judeus, eles tinham os samaritanos como povo imundo, povo impuro. Os judeus, eles tinham os samaritanos como uma raça. Trazendo hoje para o popular, aleluia, eles tinham o samaritano, tratavam o samaritano como se fosse um cão, um cachorro mesmo de rua. Por quê? Porque houve uma mixigenação, uma mistura do povo judeu, aleluia, com outras nações. Então aí nasceu o povo samaritano, glória a Deus. Quando teve a queda de Israel pelo povo assírio, aleluia, ali começou uma grande mistura. Então, aos olhos daquela tradição, naquele tempo, essa mistura não era, aleluia, eles tratavam como animais. Então eles faziam de tudo para não passar por Samaria. Eles cortavam um caminho muito longo para não chegar perto de nenhum judeu. Eles faziam de tudo para não se comunicar com o samaritano. Mas isso era eles, glória a Deus. Isso ainda também era os discípulos, A palavra vem nos dizer que Jesus, ele pede que os seus discípulos vá até uma aldeia comprar alimento. E Jesus, ele chega até aquele poço, ele se assenta naquele poço, aleluia. Então, aos discípulos também, aqueles a qual Jesus estava ensinando, aqueles a qual eles estavam aprendendo com Jesus, eles também ainda não suportavam os samaritanos. Eles também ainda não estavam preparados a um diálogo com os samaritanos. Por quê? Porque para eles era só os samaritanos eram pecadores e eles não. Porque para eles só os samaritanos erravam e eles não. Glória a Deus. Então, muitos dos judeus se achavam muito santos. Mas aquele que é santo, aleluia, aquele que se dispôs de toda a sua glória, ele achou necessário passar por um lugar onde todos viravam as costas. Aquele que era santo, o Filho do Deus verdadeiro, ele achou necessário passar por Samaria. Ele achou necessário mudar a rota, mudar aquela trajetória, quebrar aquele tabu, quebrar aquele preconceito e ir até Samaria. E para quê? Para encontrar alguém que era desprezada, para encontrar alguém a qual a sociedade não dava mais valor, para encontrar alguém que já estava mesmo cansada de viver aquilo que ela havia vivendo durante anos, aleluia. Mas Jesus, ele foi até ela, glória a Deus. E essa palavra, eu não sei se ela se identifica com você, mas comigo ela se identifica muito. Porque um dia eu também estava em Samaria. Porque um dia eu também fiz coisas que não agradou ao Senhor. Porque um dia, aleluia, eu também fui esse povo a qual as pessoas olhavam e falavam, não vai dar certo. Olhava e falava, ela não merece. Olhava e falava, ele não dá certo, ele não tem jeito, ele nunca vai se converter, aleluia. Esse povo samaritano, glória a Deus, a mulher era eu, mas eu quero ver você também reconhecer que você era o homem. Você era a mulher samaritana, a qual o Senhor, ele fez uma outra trajetória, aleluia, e achou necessário te encontrar. Ele achou necessário passar onde você estava. Ele achou necessário passar na vida a qual você estava vivendo, aleluia. Glória a Deus. E a palavra vem nos dizer que Jesus estava ali, sentado ao poço. Ele estava cansado, e de repente vem aquela mulher com seus cântaros tirar água. E a palavra vem nos dizer que ela veio tirar água ao meio-dia, sendo que o horário das mulheres tirarem água no poço era de manhã cedo ou no finalzinho da tarde. Um horário que não tinha sol, mas ela ia justamente nesse horário que não tinha ninguém naquele poço. Porque o preconceito era muito grande. Eu imagino aquela mulher passando e as pessoas falando, lá vai aquela mulher pecadora. Olha só, ela está chegando no poço, dessa água ela não pode beber. Se ela tocar nessa água, essa água se torna impura. Porque antigamente era desse jeito, aleluia. Porque mesmo ela sendo de Samaria, um lugar onde os judeus, aleluia, onde os judeus tratavam como pecadores, ali ela era a mais pecadora de todas. Ali ela era considerada a mais pecadora de todas. Porque a palavra vem nos dizer que na conversa com Jesus, o Senhor fala, mulher, chama o teu marido. E ela fala, não tenho marido. E Jesus fala assim, dissestes bem, porque o que tivesse, aleluia, teve 5 maridos, e agora o que tu tem não é teu, aleluia. Então, olha só a posição que estava essa mulher. Talvez essa mulher ela fosse a mais ferida daquela cidade. Talvez essa mulher ela fosse a mais julgada daquela cidade. Porque Samaria já era vista como lugar onde as pessoas não mereciam conversar com outras pessoas, com outras nações, com os judeus. Só que essa mulher ela tinha algo a mais. Essa mulher ela vivia trocando de relacionamentos.
Essa mulher, ela vivia trocando de relacionamentos, ela tinha uma vida infeliz, então ela começava a buscar confortos em outras pessoas e nada dava certo. Aí essa mulher, ela deixa para buscar a água dela no sol de meio-dia. Um horário onde ninguém ia fazer pergunta para ela. O horário onde ninguém ia julgar ela. Aleluia. E ela ia ao meio-dia, no meio de um sol quente, tirar água. Aleluia. Só que todos os dias ela era acostumada a fazer esse trajeto, a pegar a sua água. A palavra vem nos dizer que era no poço de Jacó. Aleluia. E nós vimos ali no Antigo Testamento alguns encontros que aconteceram à beira de poços. Aleluia. E isso traz uma grande revelação para nós, meu Deus do céu. Por que Jesus escolheu um poço? Por que Jesus escolheu o poço de Jacó para encontrar-se com uma mulher pecadora? Com uma mulher que estava destituída da sociedade. Aleluia. Essa mulher, ela representa a igreja de Cristo. Ela representa eu, ela representa você. Aleluia. Porque os grandes encontros aconteceram na beira de poços. Aleluia. Os grandes encontros românticos aconteceram na beira de um poço. Porque é retratado Jesus e a sua noiva. Aleluia. Jesus e a sua noiva. A mulher samaritana, ela se retrata como uma mulher pecadora, uma mulher que teve várias misturas, uma mulher que não era digna de sociedade, uma mulher que não era digna de salvação. Aleluia. Até que aquele noivo desceu do céu, meu Deus. Ele desceu do céu e foi ao encontro da sua noiva. E enquanto todos julgavam a sua noiva, ele estava lá para resgatá-la, ele estava lá para ajudá-la, ele estava lá para salvá-la. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor, quando Ele começou a ministrar essa palavra no meu coração, Ele fala para mim: você lembra do poço? Lembra do poço? Aleluia. O lugar onde Moisés, glória a Deus, próximo ao poço, Moisés encontrou a sua esposa. Aleluia. O lugar, glória a Deus, onde Jacó encontrou também a sua esposa. Ei, o teu noivo Jesus Cristo te encontrou à beira de um poço. Aleluia. Quando você estava sofrida, quando você estava queimada pelo sol, quando você estava carregando as suas dores, as suas vergonhas, será que nós somos capazes de reconhecer, aleluia, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aleluia, aquele que se tornou noivo, aleluia, e o qual nos fez noiva de Cristo. Aleluia. É muito maravilhoso isso, porque o Senhor, toda palavra que o Senhor faz com que a gente venha aprender aqui, Ele vem retratando a história de uma igreja que peca, uma igreja que se desvia dos seus caminhos, uma igreja que adora outros deuses. Mas quando essa igreja cansa de sofrer, quando essa igreja clama ao Senhor, quando essa igreja ora e busca o Senhor de todo o seu coração, aleluia, o que é que Ele faz? Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta o seu amor, Ele manifesta a sua graça, a graça infinita da salvação, o qual Ele deu para mim e para você. Esse é Jesus, esse é Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, uma declaração de amor. A palavra de Deus é uma declaração de amor, porque o noivo está aqui, a noiva está aqui, e ao invés da noiva ficar em vigilância e se preparar para a vinda do noivo, a noiva se desvia, a noiva adora outros deuses, aleluia. A noiva deixa o Senhor de lado, mas o noivo diz: vem. O noivo diz: vem. O noivo vem ao meu encontro, ao teu encontro. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aí Jesus, aquela mulher chega, glória a Deus, e Jesus fala: dai-me um pouco dessa água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher e samaritana? Aqui Jesus, ele está quebrando todo o preconceito, porque judeu não podia falar com samaritanos, e um homem não poderia de maneira nenhuma falar com uma mulher, ainda mais uma mulher na situação dela. Para você ver como que Jesus, aleluia, Ele escolhe esses fracos para salvar. Jesus, Ele não escolhe ninguém de nariz em pé, missionária. Jesus, Ele não escolhe pelo poder financeiro. Jesus, Ele não escolhe pela beleza, Ele escolhe pelo coração, aleluia. Jesus, Ele vê a fraqueza, Ele vê aonde Ele pode entrar, Ele sabe como está o teu coração. E os planos de Jesus para salvar aquela mulher, aleluia, é os planos de Jesus para salvar os fracos e oprimidos de hoje, aleluia. Então às vezes você se sente oprimido, às vezes você se sente solitário, às vezes você se sente um lixo, mas saiba que Jesus, Ele já está trabalhando na tua vida, aleluia. Ele já está indo ao teu encontro, glória a Deus, porque Ele preparou para ti algo muito maior, nada que se compara, nada que esse mundo possa te oferecer. Jesus preparou um lugar para você, Jesus preparou a salvação para você, Jesus preparou um aposento para você, aleluia.
maioria das vezes, quando nós lemos aqui o Novo Testamento, Jesus não pede nada para ninguém. Jesus, ele começa a dar. Jesus, ele cura, ele ressuscita. Jesus, ele ensina, ele é um mestre. Aleluia. Ele não faz pedido, mas nessa ocasião, Jesus está pedindo. E muitas vezes o Senhor, aleluia, quando nós temos um encontro com Ele, muitas vezes sem entender que é a voz dEle falando, Jesus está pedindo, dai-me de beber. Ele pede algo para você esta noite, aleluia. Jesus está pedindo algo para você esta noite, o que você tem a oferecer para o Senhor. Que tipo de água você pode dar para o Senhor? Não é uma água que mata a sede, por quê? Porque Ele é a água viva, a água pura, a água cristalina, mas Ele quer algo a mais de você. Jesus espera uma entrega, aleluia. Jesus espera confissão, Jesus espera a verdade, aleluia, da tua vida, da tua boca, do teu coração, para poder fazer a transformação na tua vida. Então ele fala, dai-me de beber. E é nesse momento que ela começa a se esvaziar. Por quê? Porque um homem não podia falar com essa mulher. Um judeu não podia falar com um samaritano. Aí ele fala, mulher, se tu soubesse quem te pedes de beber, meu Deus. Se você soubesse quem está falando com você agora, se você tivesse a convicção de quem está falando com você agora, você daria tudo. Você falaria, Senhor, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é para te servir, Senhor. Meu Deus, o meu respirar é teu. Eu reconheço, Senhor, que tu és o meu Deus. Eu reconheço que eu estou de pé, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. E aqui eu me entrego para ti. Se você ouvir a voz de Deus e souber que é o Senhor que está falando na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água de beber, você pediria e eu lhe daria a água viva. Aleluia. E que água é essa? Aleluia. É uma água. Não se trata dessa água que nós bebemos aí. Que essa água que nós bebemos, ela não purifica. Mas quando nós recebemos a água do Senhor, quando nós recebemos essa água, ela vai nos transformando. Mas eu não falo para você, não é essa beleza aqui por fora, não é isso, não é essa transformação, não é as minhas vestes. Não, não começa por aqui. A transformação que Jesus nos dá, essa água que Ele nos dá, aleluia, ela começa a nos transformar de dentro para fora. Ela vai moldando o nosso coração, aleluia. Ela tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Por que um coração de carne? Porque ele vai sentir a transformação. Quando nós aceitamos essa água, qual Jesus nos oferece, aleluia, vai começando a limpar, a purificar, vai saindo toda a sujeira, meu Deus, todo o pecado, toda a mentira. Se você aceita Jesus, se você aceita essa água de Cristo, aleluia, você tem a oportunidade de ser transformado, glória a Deus. Você tem a oportunidade de ser limpo, de ser purificado. Jesus fala, se você soubesse quem te pede, eu te daria. Ei, Ele está falando, eu dou a você uma água que limpa, uma água que purifica, uma água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ela ainda não entendeu. A mulher fala, Senhor, não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim com os seus filhos e o seu gado? Ela ainda está pensando no mundo material. Ela está se colocando ainda, aleluia, pelas bênçãos materiais. Ela ainda não conheceu o sobrenatural de Deus, então ela começa ali a um debate com Jesus. Jesus está oferecendo para ela a salvação, Jesus está oferecendo para ela a limpeza, mas ela ainda está ligada naquilo que o homem fez. Ela ainda está ligada naquilo que as mãos do homem proporcionou para ela. Mas Jesus quer dar a ela algo sobrenatural, aleluia. Não se trata de uma água para pegar com um balde, não. Se trata de uma água que cai do céu, aleluia. Água que purifica, aleluia. Oh Jesus, obrigada Deus. Mandou suriando ela baixeira balabas. Dona mandou chari ela baixeira candeira baixori ela barrando ela baixeira. Aleluia. Jesus fala para você essa noite, filho, filha, deixa eu purificar as tuas entranhas, deixa eu purificar a tua vida, deixa eu lavar a tua alma. Ei, o Jesus, ele está vindo para buscar a sua igreja, mas ele quer uma igreja limpa, uma igreja banhada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que experimentou dessa água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água. Aleluia.
Quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. Olha que forte esse pedido. Jesus oferece para ela a água que jorra para a vida eterna. Jesus oferece para ela uma água diferente, uma água purificada, uma água limpa, uma água que sustenta. Uma água que mata a sede. Aí ela entende. Ela entende o que Deus está fazendo, ela entende o trabalhar do Senhor, e ela fala: Senhor, se o Senhor me der dessa água, eu não tenho mais que vir aqui. Sabe o que é isso, Senhor? Se eu beber dessa água, eu não vou ser mais envergonhada, eu não vou ser mais envergonhado. Se eu beber dessa água, a minha história vai mudar, missionária. Se eu beber desta água, eu não vou ter mais vergonha, eu não vou andar de cabeça baixa, eu não vou precisar vir aqui ao meio-dia, eu não vou precisar mais, aleluia, mudar de rota. Pelo contrário, eu vou estar me unindo ali, olha, aos meus irmãos, porque se eu beber dessa água, aleluia, eu estou nascendo de novo. Ei, Jesus disse a Nicodemos: aquele que nascer da água e do Espírito, aleluia, aquele que nascer da água e do Espírito, esse sim alcançará o reino. Porque da água e do Espírito, oh, aleluia, porque a água é Jesus, aleluia, a água era Jesus, Ele é a rocha, Ele é a água viva, a água da tua vida, o teu sustento, não é o homem, não é o dinheiro. Enquanto você se prende a dinheiro, enquanto você se prende ao homem, enquanto você se prende às coisas materiais, você não vai viver o sobrenatural de Deus, você não vai beber a água da rocha. Só experimenta desta água aquele que decide viver o sobrenatural. Aleluia, aleluia, meu Deus. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mais um ponto aqui. Nós ouvimos, né, quase todos os cultos, nós falamos o quê? O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. Porque existia essa desunião, existia essa inimizade entre judeu e samaritano. Então, os judeus, eles adoravam no templo em Jerusalém. E os samaritanos, eles fizeram um templo no Monte Gerizim para poder adorar ao Senhor. Então, existiam 2 tipos de adoração. Só que o povo samaritano, ao mesmo tempo que eles queriam adorar o Senhor, eles também adoravam outros deuses, aleluia. Tanto o judeu quanto o samaritano, eles estavam ligados a adorar em um local, em uma liturgia de culto. Mas não é isso que Deus procura. Deus não quer uma coisa mecânica.